Pedrinho, vamos analisar a vitória de ontem? Então, só pegando esse gancho do Kleber, essa discussão é legal mesmo, porque assim, o torcedor ontem ele estava em cima daquela linha do jogo contra o América, de time sem vergonha. Esporte. Do esporte, perdão. Só não fez isso porque estava 1-0. E essa discussão é legal porque, pra gente, é lógico, e sempre falo isso, é muito mais fácil, né? A gente está aqui no ar-condicionado, a gente não precisa do resultado, a gente sempre quer um jogo diferente, que é mais cômodo pra gente. E é por isso que a gente respeita o dia a dia do treinador. Pro torcedor é válido o que aconteceu ontem. Quero saber se eu sofri, não sei o quê, eu estou ganhando 5 vitórias dentro de casa seguidas, estou ali na beirada da Libertadores. Agora, tem alguns aspectos. Eu acho que, assim, a Libertadores, a vaga para a Libertadores, ela está premiando jogos e equipes que, com todo respeito, não fazem por onde, tecnicamente. Quando a gente cobra, por exemplo, ontem a gente cobrou um pouquinho, eu estava na transmissão do Marcão, é porque a gente vê potencial do Fluminense de ser um jogo diferente. Quantas vezes assim a gente já viu o Fluminense tomando o primeiro gol e aí reage e consegue ser um time que joga dentro do campo do adversário, amassa o adversário. Né? Por exemplo, o Wellington sentiu um pouquinho ontem, teria uma possível substituição. O Marcão, é lógico que a gente tem que respeitar a característica do treinador. Ele já estava acionando o Manuel para fazer uns 3 zagueiros, sendo que tinha muito jogo pela frente. O Fluminense fez o gol e abriu mão de jogar. Não é o problema de marcar embaixo, como a gente está vendo, André. É o problema de você ter uma estratégia para você recuperar a bola, provocar o erro do adversário e usar o contra-ataque como sua arma. E o Fluminense, nas vezes que teve os contra-ataques, é muito pela característica individual. O Luiz Henrique tem que pegar a bola e se virar nos 30, meu amigo, para tentar driblar todo mundo e chegar ao gol. O Caio Paulista pega a bola e tem que se virar para tentar algo. E aí você traz o Fred, que é um jogador mais experiente, com 38 anos, para fazer uma marcação quase na intermediária do seu próprio campo. E aí como é que você usa o Fred quando você rouba a bola? Então, assim, às vezes as estratégias, elas não estão sendo compatíveis com as características individuais. Mas é super válido, porque, assim, o Fluminense está aí. Né? Se você olhar a pontuação do Fluminense e olhar os jogos, elas não são muito equilibradas, porque assim, o desempenho, para mim, o Fluminense tem capacidade para jogar mais, para sofrer menos nos jogos. Então, Pedrinho, pode falar. Você vê, Pedrinho, você vê por que a discussão fica estranha, né? Você acaba de falar assim, ó, o Fluminense não está jogando conforme os pontos que ele tem. E o torcedor do Fluminense está dizendo assim, Pedrinho, deixa eu somar meus pontos aqui, pô. Eu estou olhando nos pontos que eu tenho. É isso. Eu estou indo para Libertadores, entendeu? Porque assim... Então ficou uma coisa... A premiação para Libertadores... Está jogando bem ou está só... Isso. Também acho. É muito prêmio para pouca bola. É muito prêmio para pouca bola. A Libertadores está, se bobear, a gente tinha G9. Mas aí não é culpa... Acontece que o futebol brasileiro está tão dominante... que a gente tem o atual campeão da América, o próximo campeão da América, seja ele Palmeiras ou Flamengo, o campeão da Sul-Americana. Então, você abre 3 vagas a mais para o futebol brasileiro, independentemente das vagas que o país já tem. Por isso que a gente tem tanta vaga assim no Campeonato Brasileiro. Até para avaliação nossa é difícil, porque ali um time está brigando na última rodada para não cair, daqui a pouco ele ganha uma vaga na Sul-Americana. Sim. E aí um trabalho que estava sendo questionado, ele passa a ser bom. Por isso eu estou valorizando mais quem consegue a classificação direta para a fase de grupos, como o Fluminense conseguiu no ano passado. E a torcida, falando agora no papel do torcedor, ela também valoriza, claro que todo mundo quer ver o time jogar bem, jogar bonito, mas ela valoriza também a atitude. E o time do Fluminense, isso ele entrega. Né? O time do Fluminense tem valido a pena pela sua atitude também. Se o jogo não é lindo, não é agradável, é um time que tem se entregado muito bem e a torcida ontem foi um capítulo à parte no Maraca, Pedrinho. Entendeu o processo do Fluminense, é o que você falou. O que o Marcão pede, os jogadores cumprem à risca. A gente vê assim, todo jogo o Luiz Henrique tem que ser substituído pelo desgaste físico que ele exerce dentro do jogo. Assim, o Calegari saiu com câimbras, porque eles têm muitas ações defensivas, cara, eles passam muito tempo do jogo correndo atrás de seus adversários. Aí você tem um desgaste mental, físico, e aí na hora de jogar, um moleque que é um potencial enorme, se o Luiz Henrique joga muito. Ele joga muito, ele tem um potencial enorme para fazer muito mais a diferença na parte ofensiva. Se você olhar, ele tem 3 ações ofensivas no jogo.
é muito pouco pela qualidade dele. Não é culpa dele, a gente viu o Fred gritando, vem para frente, mas os mecanismos não proporcionam isso. E aí ele tem muito mais ações defensivas do que ofensivas.